Seja bem-vindo ao devocional Princípios de Vida. Hoje vamos fazer mais uma explanação, mais uma mensagem sobre oração. Logo após um pedacinho do louvor aí, nós vamos começar a mensagem. Lá no fundo do meu peito, onde ninguém vê direito, tu procuras o que é real. No silêncio da minha alma, tu revelas o que acalma. A verdade é o teu sinal. Não é a máscara que importa, é o que escondo na porta do meu coração. Ensina-me a verdade no secreto. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar ainda, sobre oração e vamos falar sobre a oração que abre portas. Nós viemos aí numa sessão de mensagens falando sobre a oração, que a gente faz na terra produz efeitos no céu. Aquilo que a gente ora na terra, ela causa reações no céu. E falamos sobre que a oração transforma principalmente a pessoa que ora. E isso é algo que a gente busca a cada dia no Evangelho. Aqui no Rota 316, a ideia é justamente mostrar um pouco do dia a dia. Os devocionais têm uma função muito prática de trazerem uma reflexão para que a gente use no mesmo dia essa reflexão, para que a gente aplique no nosso dia. O devocional Princípios de Vida, a ideia é a gente entender que a Bíblia é um livro de princípios e que esses princípios precisam ser aplicados diariamente. A fé ela vai se desenvolver no decorrer da nossa caminhada e é importante que a gente, depois de um período, a gente mantenha essa fé acesa, a gente mantenha isso aceso, essa chama acesa dentro do coração. Então aqui no Rota 316 a gente vai traçar todo o caminho para fazer isso. Vocês vão ver aqui os devocionais diariamente, as coisas que eu vou fazendo ali diariamente, compartilhando um pouco da minha rotina, do meu dia a dia, entre empresa, trabalho, igreja, fé. E óbvio que o espaço é aberto para que vocês também enviem devocionais, para que vocês comentem, para que tragam sugestões de melhoria, tragam sugestões de estudo e que a gente discuta, Seja aberto, tá aberto para todos, Se você gostou, se você não gostou, explica o que de repente você acha que poderia ser melhor explanado ou teria uma outra forma de ver. A gente está aqui para discutir, Esse espaço é feito para que a gente compartilhe e cresça junto. E hoje eu vou falar sobre algo que mostra a importância da unidade. Ontem a gente ainda falou a respeito da oração de concordância, e hoje nós vamos falar sobre oração em concordância, mas a unidade, principalmente a unidade da igreja, como que a unidade da igreja move a mão de Deus. A nossa palavra de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versos de 5 a 10, que diz: Pedro estava preso, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. De repente, uma luz brilhou na cela. As correntes caíram das mãos de Pedro e a porta de ferro se abriu sozinha. O tema da mensagem de hoje é: a porta que Deus abre não tem cadeado que a segure ou que a mantenha fechada. Olhando diretamente para essa passagem, a gente percebe que Pedro estava preso, e com correntes no pulso, existiam soldados vigiando ele e portas enormes de ferro trancadas. Ele estava numa prisão, e para quem já assistiu aí, viu uns filmes, todas essas coisas, as prisões elas eram muito bem estabelecidas ali, com grades de ferro muito grandes. Normalmente elas eram colocadas na parte mais baixa, tipo um subsolo. Então existia pouca incidência de luz, era uma única entrada e saída. Não era uma coisa tão simples de armar uma fuga, ou coisa desse tipo. Então, assim, não havia plano de fuga para aquilo ali. A estratégia que as pessoas utilizaram
diante daquela situação em que Pedro se encontrava, foi uma estratégia muito mais inteligente, uma estratégia onde que a força humana, né, não teria capacidade de libertá-lo, né? Não existiria uma forma de você criar um plano de fuga ali, com colaboração de pessoas e coisas desse tipo, que pudessem tirar ele daquela situação. Então, as pessoas já haviam desistido, né? Quando você lê a passagem toda, quando você lê o contexto todo do livro, você vê que as pessoas já estavam desanimadas com aquela situação. Algumas delas já estavam até conformadas com o que iria acontecer, né, com Pedro. Mas do lado de fora da prisão existiam, né, pessoas que estavam fazendo algo que não estava nos planos dos soldados ali. Eles estavam orando, existia uma igreja orando, pessoas se revezando e mantendo, né, constantes orações a respeito daquilo. E a gente percebe que quando a igreja ora, né, o céu se move. Quando a igreja ora em unidade, a mão de Deus vem e opera milagres. As coisas são bem descritas, né, como sequenciais ali. Uma luz vem e invade a cela. Depois dessa luz invadir a cela, as correntes caem. Depois das correntes caírem, né, o anjo puxou o Pedro pelos corredores. E a porta de ferro, né, quando ele parou diante dela, ela se abriu sozinha. E ali a gente vê um exemplo do que uma oração de unidade é capaz de fazer, do que uma corrente de oração é capaz de fazer, do que um relógio de oração é capaz de fazer. Ele atravessa, né, essas orações, ela atravessa as resistências, as maiores resistências que a gente tiver, as maiores paredes que se levantarem na nossa vida. Ela desfaz correntes, ela quebra completamente as correntes. E ela ilumina as situações que antes estavam escuras, né? Situações que eram impossíveis para a gente ali. A oração é capaz de abrir portas que ninguém pode abrir. Se a gente observar o texto, a gente vai perceber que não foi Pedro que orou. Quem orou foi a igreja, em unidade, em concordância, num relógio de oração, mantendo constantes orações sobre aquela situação. E, de fato, há situações em que a gente está tão cansado, cara, tão massacrado, a gente está tão... eu não vou falar com medo, né, da situação, porque é uma sensação que está acima disso. É uma sensação muito maior do que medo. Que a gente simplesmente não consegue orar. A gente ora, mas a gente não consegue entrar naquela atmosfera de oração. E nesse momento é que Deus usa a oração dos outros para nos libertar. Usa a oração daquelas pessoas que estão conosco para... que estão sabendo do problema, que compartilham com a gente, né, a situação que está ocorrendo. Deus usa essa situação, né, essas orações das pessoas para nos ajudar, para nos dar força, para nos fazer dar um passo adiante, para nos fazer conseguir sair daquela situação que muitas vezes está ali escravizando a nossa mente, escravizando o nosso coração. Então, assim, Deus usa essa unidade de oração. Isso significa que a oração de alguém pode ser a chave para as celas que muitas vezes a gente está inserido e que a gente não consegue sair. Para cadeias que estão prendendo determinadas áreas das nossas vidas, né? E se existe de fato uma porta fechada diante de nós, a gente não precisa desanimar com relação a isso. A oração ainda continua sendo uma chave que gira nessa fechadura e destranca, né? Ela gira no céu e destranca essa porta na terra. Mas é necessário que haja oração. Por isso que é importante a gente ter essa unidade de oração, né? Essa questão de ter oração em concordância, de ter, né, com o seu cônjuge ali, explicar, mostrar o que você de fato está sentindo, para que as orações sejam direcionadas, sejam claras. Se você tem um grupo, né, de oração que ajuda nesse sentido,
chegar para as pessoas, né, em que você pode expor aquilo que você está sentindo, aquilo que você está passando, você ter alguém que te ajude com essas orações, que caminhe junto contigo com relação a isso. A gente percebe que na igreja antiga tudo era feito à base de oração, as pessoas se juntavam para orar, né? E quando elas faziam isso, milagres aconteciam. E hoje o que eu vejo muitas vezes é que a gente às vezes está inserido nesse dia a dia, com essa loucura que a gente tem com, né, rede social, WhatsApp e todas essas coisas. Às vezes a gente solicita, né, coloca ali uma oração, um pedido de oração, mas quantas pessoas de fato ali daquele grupo estão comprometidas em parar um momento da vida delas e orar pelos pedidos que ali foram colocados? Quantas vezes você, quando recebeu de alguém um pedido de oração, de fato parou um período do seu tempo e foi dobrar o joelho, que seja no banheiro do seu trabalho, que seja no horário do seu almoço, né, que fosse 5 minutos ali mesmo onde você está trabalhando, desconectar ali 5 minutinhos para poder fazer uma oração, para interceder por alguém. O que a gente percebe muitas vezes hoje é que nessa agitação do dia a dia a gente recebe às vezes as solicitações, mas quantas pessoas daquele grupo de fato estão comprometidas em criar um relógio de oração em cima de alguma coisa? Porque quando a Bíblia nos fala que a unidade de oração da igreja foi capaz de operar um milagre como esse, há quanto tempo a gente não vê a manifestação do sobrenatural? Quanto tempo a gente não tem pessoas compromissadas, comprometidas com aquilo que a gente muitas vezes se propõe dentro de um grupo, né? Eu não estou aqui, óbvio, julgando nem criando nada para ninguém, mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes a gente se sente preso em algo que a gente mesmo não consegue orar, e é necessário que, como aqui a gente vê na passagem, que exista uma igreja orando para nos ajudar a nos libertar dessas cadeias, né? Isso acontece, né, acontece com todos, né? Eu muitas vezes me sinto desgastado mentalmente, fraco para levantar um determinado propósito, né, em oração. E muitas vezes eu sento, converso, tento dividir com algumas pessoas, né, com alguns amigos, para que a gente crie um relógio de oração, para que a gente, né, entre num propósito junto, faça uma oração de madrugada que seja, tenha um encontro semanal para poder conversar e orar em cima daquilo, para poder fazer com que as coisas de fato aconteçam. Porque muitas vezes a gente fica preso em determinadas coisas, fica com medo de determinadas coisas e quando a gente não consegue trazer clareza sobre isso que está nos aprisionando, a gente começa a tomar decisões baseadas no nosso sentimento e não na direção de Deus, tá? A direção de Deus, ela sempre vai apontar para um propósito das nossas vidas. Vocês percebam que a oração da igreja abriu as portas, né? Ela libertou Pedro daquela cadeia. Mas uma igreja também orava, e João Batista ele foi, ainda assim, né? Ele foi assassinado, né? Mas ele sabia que o propósito dele estava sendo cumprido. A gente aqui não está falando de que a oração sempre vai trazer um efeito que talvez seja aquilo que a gente espera, né? Nem sempre milagres vão acontecer, mas é importante que haja a paz em cima da situação. Esse é o principal efeito da oração. Se ela não trouxer uma libertação, né? Se ela não trouxer uma liberdade em cima daquilo que está te aprisionando, ela vai te trazer a paz para você se libertar mentalmente daquilo que te aflige e ter a certeza de que o que você está passando é o cumprimento do teu propósito. E isso eu acho que é a parte mais importante do Evangelho, a gente saber que não importa o que está acontecendo, mas que a gente está indo em direção àquilo que de fato Deus tem para as nossas vidas. Que a nossa oração seja assim, né? Senhor, obrigado, porque sei que nada é impossível para o povo que ora. E que as portas de ferro, né, que estão levantadas diante da minha vida, se abram diante da tua palavra. E que as correntes que ainda me prendem sejam arrebentadas. E ensina-me, Pai, também a orar pelos outros, sabendo que a minha oração, ela tem o poder, né, ou ela pode ser
o milagre que essas pessoas estão esperando. Assim como também, Senhor, levante pessoas que estejam dispostas a orar por mim, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se que o Evangelho não é só sobre pedir oração, mas também se comprometer a orar por aqueles que te pedem oração. A gente está aqui para servir e não apenas para ser servido. Né? E como desafio, né, para o dia de hoje, a função do Devocional Princípio de Vida é trazer sempre algo para a gente aplicar no dia. Né? Que a gente de fato hoje possa orar por alguém, né? Que você tenha a plena certeza de que está vivendo uma prisão emocional, uma prisão espiritual, e declare sobre a vida dessa pessoa: Senhor, abra as portas sobre a vida de fulano, as portas que ninguém mais consegue abrir. Eu sei que Deus vai honrar essa intercessão e também vai levantar pessoas para interceder por você, né? Porque esse tem sido o meu pedido, né? Que eu me comprometa de verdade a interceder pelas pessoas e que Deus levante pessoas que também se comprometam a interceder por mim, porque ninguém consegue caminhar sozinho nessa caminhada espiritual, né? A evolução, ela pode ser um pouco... Parte da nossa evolução espiritual, ela é um pouco solitária, mas a nossa caminhada, né, o nosso aprendizado, ele sempre vai ser junto com alguém, né? Deus sempre vai trazer as pessoas que vão ser ali como se fossem os nossos valentes de Davi, que vão nos ajudar a vencer as barreiras que se levantam diante das nossas vidas. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe o seu trabalho, a sua família, e que, em nome de Jesus, cada um de nós hoje consiga interceder por alguém, tendo a plena certeza e convicção de que Deus também vai levantar alguém para interceder por nós. Que Deus abençoe a todos.